Meus queridos amantes da Bíblia Sagrada, dá-se início à quarta aula Desvendando o Êxodo, que vamos começar hoje no capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1, que diz assim: E foi-se um varão da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi. De acordo com Êxodo, capítulo 6, versículo 20, este era Arão, neto de Levi. A Bíblia, contudo, embora consciente do significado do seu nome, não associa a posição sacerdotal, e sim a circunstância do seu nascimento. E qual foi essa circunstância? Gênesis capítulo 29, versículo 34. E aconteceu outra vez que teve um filho, dizendo: Agora, desta vez, se ajuntará o meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso se chamou seu nome Levi, que do hebraico para o português significa junto. Ele se casou com a irmã do seu pai, chamada Joquebede. Capítulo 2, versículo 2. A mulher concebeu e deu à luz a um filho. Aqui começa o relato do nascimento e sobrevivência de Moisés, e a sua subsequente ascensão à grandeza na história do Êxodo. Moisés era levita por parte de pai e de mãe, e foi dos levitas que saiu a linhagem sacerdotal, homens que conduziriam o povo a Deus. Assim a história do Êxodo tornou-se um símbolo de redenção da alma. O versículo ainda diz, o versículo 2, vendo que era formoso. Moisés nasceu com aspecto formoso. É o que nos diz o autor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 23. Pela fé, Moisés, nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era menino formoso, e não temeram a maldade do rei. O diácono Estevão reitera isso em Atos, capítulo 7, versículo 20, que passo a citar aqui. Atos 7, capítulo 20. Neste tempo nasceu Moisés, que era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa por seus pais. Os pais de Moisés viram que ele era uma criança formosa, peculiar. Sua aparência robusta e agradável foi tomada como evidência de que Deus escolhera para um grande propósito. O versículo ainda diz: escondeu-o por 3 meses. O ato dos pais de Moisés foi considerado um ato de fé, é o que nos diz Hebreus 11, 23, que acabamos de ler. Eles o esconderam o máximo que puderam, em casa, de parentes e amigos, vizinhos, pois as revistas sem aviso às residências dos hebreus por parte dos guardas de Faraó eram constantes, buscando o recém-nascido para matá-los. O capítulo 2, versículo 3, diz assim: não podendo, porém, escondê-lo por muito mais tempo. Por 3 meses esconderam a criança, mas chegou um ponto insustentável, com o perigo de arriscar outras vidas, famílias, para protegê-lo. Arão e Joquebede tiveram que tomar uma decisão mais difícil de suas vidas: se desfazer da presença física do seu filho amado Moshe. O versículo diz: e tomou um cesto de junco. A sua mãe Joquebede tomou um cesto de junco, papiro, planta aquática frágil e flexível, que se encurva facilmente com o vento. O junco representava humildade, assim como o menino Jesus foi colocado numa manjedoura. Joquebede trança o cesto da humildade para o pequenino Moisés, futuro líder libertador de um povo. O versículo ainda vai dizer: o revestiu de betume e pinche. O betume era uma espécie de lama argilosa encontrada nas margens do rio Nilo. Já o piche, ou pés, era uma forma líquida
um hidrocarboneto escuro e similar ao que é geralmente chamado de alcatrão. Joquebede reveste cuidadosamente o cesto de junco, a fim de que a água do Nilo não penetrasse dentro do cesto. Ela coloca panos fiados por ela mesma dentro do cesto para aquecer o pequenino Moisés. Pano estes que revelava a sua identidade, que era hebreu. Moisés estava agora dentro do cesto que a sua mãe fizera para ele. E isso aqui eu deixo para os meus amigos pregadores. O cesto de junco simboliza humildade, betume simboliza proteção, piche simboliza revestimento e o pano simboliza identidade. O versículo ainda diz: então pôs nele o menino e o lançou entre os juncos à beira do rio. Chegou ao ponto extremo de deixar o bebê Moisés no rio Nilo, aonde estavam os ferozes crocodilos. Era mais seguro do que escondê-lo em casa. Nesta época, o faraó se chamava Tutmés I e a sua filha se chamava Hatshepsut. Joquebede é uma hebreia sábia. Seu nome significa Jeová é glória, aleluia. Ela confia no Senhor e coloca o cesto nas águas do Nilo. Ela entrega os caminhos do seu filho Moisés ao Deus de Israel. Capítulo 2, versículo 4. Sua irmã prostou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. A irmã de Moisés ficou vigiando a tensa situação, vendo seu irmãozinho descendo correnteza do rio abaixo. Mas quando Deus assume o controle da história, o enredo muda por completo. Faraó diz: joguem os meninos no Nilo para que morram. Deus diz: eu coloco no Nilo para que viva. Louvado seja o nome do Senhor. A graça de Deus estava dando proteção ao menino descendo rio abaixo. O capítulo 2, versículo 5 nos diz: a filha de Faraó desceu para se lavar no rio. Vemos aqui um ato de rebeldia por parte da princesa Hatshepsut, ou ela não se importava em entrar naquelas águas contaminadas com corpos de infantes para tomar o seu banho cerimonial sagrado nas águas do deus Api, o deus Nilo. Costume este que Faraó e os seus familiares praticavam todas as manhãs. É o que nos diz Êxodo, capítulo 7, versículos 15. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sai às águas. Mesmo seu pai, o Faraó, tendo saturado o rio Nilo com corpos de bebê, razão pela qual Joquebede colocou Moisés no rio Nilo, lugar de morte, onde ninguém jamais procuraria Moisés vivo. O versículo também vai nos dizer: suas donzelas passeavam pela beira do rio. Elas não entraram naquelas águas porque eram damas de companhia e também temiam o decreto de horror do rei que encheu o rio Nilo com corpos de infantes. As donzelas eram as acompanhantes da princesa Hatshepsut para alegrá-la e distraí-la também. O versículo também nos diz: e ela viu um cesto no meio dos juncos. Deus aqui faz conhecer claramente que todas as coisas acontecem não segundo os desígnios da sabedoria humana, mas sim segundo a sua vontade soberana. O cesto parou entre os juncos. Deus fez parar exatamente ali aonde ele queria que parasse. O texto diz que ela viu o cesto. Era um cesto diferente de tudo aquilo que ela já viu ou conhecia. Os trançados dos cestos não estavam à vista, pois estavam revestidos com betume e com pinche para deixar impermeável aquele cesto. De fato, era algo preparado entre os juncos, totalmente diferente e inusitado. Capítulo 2, versículo 6. Abrindo-o, viu o menino. O cesto que Joquebede colocou Moisés era um cesto com tampa. A princesa Hatshepsut, ao receber o cesto das mãos das suas criadas, ela abriu e viu o menino.
Em frações de segundos, ela identifica que se tratava de um bebê hebreu. Ela percebe imediatamente a beleza da criança e como ela era forte, robusta. A princesa Hatshepsut é inundada por um sentimento maternal. O versículo também diz: ele chorava. Ele chorava. O pequeno bebê Moisés chorava. Quando um recém-nascido sai do útero de sua mãe, o sinal de que ele está vivo e com saúde é identificado pelo seu choro. Aquele choro era um choro de um vitorioso. Aquele choro era o choro de um vencedor. Era o choro de quem dizia: eu sobrevivi à fúria do deus Api, deus Nilo. Eu sobrevivi aos crocodilos, o deus Sobeque. Eu sobrevivi à espada dos assassinos do faraó. Eu sobrevivi ao decreto infanticida do tirano faraó. O versículo também diz: ela teve compaixão dele. O choro agudo e forte do bebê Moisés, seus olhos inundados pelas lágrimas, sua formosura e seu aspecto robusto, escravizaram o olhar da princesa no mesmo instante. Ela foi tomada, assaltada de compaixão. A palavra compaixão significa sofrendo com, e sofrer com o sofrimento do outro. Foi isso que aconteceu. Compaixão é uma ligação de alma. O sentimento do bebê Moisés atingiu a alma da princesa Hatshepsut. Ela estava sentindo o que ele estava sentindo. A necessidade de carinho, de atenção. Deus fez com que houvesse uma conexão de alma entre a princesa e o pequenino Moshe. Deus estava trabalhando nesse negócio. E o versículo ainda diz: e disse, este é menino dos hebreus. Um sentimento de maternidade, amor e de carinho se instalou no coração da princesa. Ela foi tomada por um sentimento de posse, não se importando que o bebê fosse do povo hebreu, povo este que seu pai, Faraó, queria destruir. Capítulo 2, versículo 7. Disse a sua irmã, a filha de Faraó. Miriam, mesmo criança, estava ali como um cão de guarda à espreita. Observando seu irmãozinho nos braços da princesa, a inteligência e o discernimento da pequenina Miriam é admirável. Ela tem noção de que ela e todo o seu povo é escravo e que só estavam ali para servir aos egípcios. Miriam percebe que o choro do seu irmãozinho mexeu muito com a filha de Faraó. Ela consegue perceber que a princesa se afeiçoou ao seu irmãozinho Moisés. E Miriam, inteligente como era, nos solta essa. E o versículo continua: queres que eu vá chamar uma ama de leite entre as hebreias? A menina Miriam é usada por Deus para que a história de Moisés tenha continuidade conforme o projeto de Deus. Moisés, salvo do rio, agora precisava de uma ama de leite, pois a provisão divina acontece na vida daqueles que têm fé nele. Hebreus 11, 23. Miriam vai e providencia para a princesa uma ama de leite. E o versículo continua: que crie este menino para ti. Miriam está falando de trabalho, de uma cuidadora, ama para um filho recém-encontrado da princesa. A pequenina Miriam sabia que com o decreto de Faraó, a princesa Hatshepsut não poderia levar o bebê hebreu para o palácio real do Egito. Mas ela poderia cuidar e proteger uma família hebreia para cuidar desse recém-achado filho. Para tanto, a princesa teria que pagar alguém muito bem pago para este segredo não vir à tona. Capítulo 2, versículo 8. Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai, sim, traga até mim esta pessoa. Foi o que a filha de Faraó falou à pequenina e articulosa Miriam, e autorizando-a a fazer esta ponte entre ela e uma cuidadora para o seu recém-achado filho tirado das águas.